noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Tô gravando esse vídeo aqui para fortalecer a fé dos irmãos. Eu não tô fazendo live em casa mais, se os irmãos não perceberam, faz muito tempo, porque a internet aqui tá muito ruim, tá horrível. Ontem eu tentei assistir uma pregação aqui e não consegui, toda hora travando, eu tive que abaixar e depois assistir. Mas eu queria contar umas experiências para os irmãos. Eu até falei nas últimas lives sobre o campo de lentilha, a palavra que Deus me deu lá em 2021, quando eu comecei a pregar no calçadão, né? Esse campo de lentilha que está em 2 Samuel, capítulo 23, o Senhor me deu, né, essa palavra diante das lutas, das dificuldades que eu passei ali naquele calçadão. Não só eu, mas muitos irmãos que passaram ali, que pregaram. São quase 6 anos ali pregando naquele calçadão. Hoje eu estava lá no calçadão pregando com os irmãos lá, com o irmão Daniel, com o irmão William, com o Genilson. E o irmão William, né, o pregador que está começando agora a pregar a palavra na rua, falou que uma vez eu estava pregando lá no calçadão e a Universal estava perto ali, né? E aí ele falou para o pessoal da Universal, né? Nossa, olha ali, ó, que benção, né? Tá pregando a palavra. Aí o pessoal da Universal falou assim para ele assim: não, isso aí é louco. Isso aí não tem Deus não, não é de Deus não isso aí. Fica falando do pecado do povo. Isso aí é a igreja de hoje, viu? A igreja de hoje que não gosta da palavra de Deus. Vamos ler aqui, irmãos. Estou numa gripe, irmãos. Gripe cansado, irmãos. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Fala do campo de lentilha. E depois dele, Samar, filho de Age, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Samar, um dos valentes de Davi, um homem guerreiro ali, né? E durante o reinado de Davi teve muitas guerras, muitas guerras. Se você ler, irmãos, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver guerras fora do normal ali. E os filisteus, a Bíblia fala que tentaram se ajuntar ali em multidão, num pedaço de terra cheio de lentilha. E Samar, um dos valentes de Davi, defendeu aquele campo. Todos fugiram. Todo aquele povo ali fugiu, né, do campo de lentilha. Os filisteus atacaram, mas Samar, a Bíblia fala que Samar defendeu aquele campo de lentilha, se pôs no meio daquele pedaço de terra e feriu os filisteus. E através da vida dele ali, o Senhor operou um grande milagre, um grande livramento. Aquele homem foi um valente. Às vezes as pessoas leem a palavra de Deus e não reparam nos detalhes. Em 2021, irmãos, quando eu comecei a pregar no calçadão, vários levantes, pessoas ameaçando de morte, guardas municipais. Uma vez eu estava pregando em 2023 no calçadão, 2 guardas municipal falou que queria pregar fogo em mim, né? Aí eu peguei e falei para eles assim: Jesus vai pregar fogo em vocês antes. Tem até gravado, escondido, eles nem perceberam. Eu estava pregando ali. O ódio deles ali. Uma vez eu estava pregando em 2023, estava meu irmão Claudinei, que faleceu, da cadeirinha, está até nesse canal. Ele estava pregando comigo ali, ele entregando os panfletinhos, eu pregando no calçadão. Uma mulher da loja levantou uma imagem da Aparecida e ficava gritando: viva Aparecida, viva Aparecida.
aumentou o som, colocou a música dos padres lá, né, que exalta a Aparecida. E o irmão Claudinei falou, irmão, continua pelejando, irmão. Continua pelejando, que Deus vai dar um grande livramento. Tem um guardinha, vocês sabem, um guardinha bem antigo também, na época que começamos. Ele bateu de frente, ele tomava conta do calçadão ali. Ele proibia, irmãos, até de entregar panfleto. Não queria nem que entregasse panfleto. Quanto mais pregação. Na época da pandemia ele usava máscara. E ele ficava por debaixo da máscara, xingando. Xingando. Chamou eu de maldito várias vezes. De lixo, disso, aquilo. E eu pregando a palavra. E o Senhor nesse tempo me deu essa palavra. Defenda o campo de lentilha. Defende o seu lugar ali. Lojistas se levantavam. Chamava a guarda. Quantas pessoas de loja ali, donos de loja ali. Uma vez estava o irmão Genilson em 2022 pregando ali, naquele mesmo lugar que nós prega. O senhor de uma loja ali, ele já até faleceu já. A loja dele até faliu depois disso. Ele expulsou o Genilson ali da porta, mas não estava nem na porta para não estava ali onde nós prega. Igual um cachorro. Igual um cachorro. Aquele guardinha que eu falei uns minutos antes, que batia de frente, o moreno, guarda do calçadão. Eu falei para ele, ó, se você não se arrepender, você vai perder o emprego um dia. Deus vai pesar a mão na tua vida. Passaram em 2024, ele perdeu o emprego. Aquela mulher da loja que levantou a imagem da Aparecida, a loja faliu, fechou. Uma loja da frente que aumentava o som todos os dias que nós ia pregar, toda vez que nós ia ela aumentava o som, fechou também. O senhor, Deus, aquele senhor que expulsou o Genilson ali, igual um cachorro, a loja dele foi mudada por lá de baixo do calçadão, onde não tinha nem movimento. Demorou um tempo e ele faleceu. Os guardas municipais foram removidos. Foi removido. Tinha um guarda municipal ali que não gostava que falava sobre o recasamento. Uma vez ele estava no quarto casamento. Ele veio falar para mim parar de pregar contra o recasamento. Eu falei, não, você está errado, meu amigo. Está no quarto casamento. E ele começou a bater de frente. Mandava parar de pregar. E o povo... E aí, demorou um tempo, ele saiu dali, nunca mais vi ele. Tem um dono de uma loja homossexual que tem ali, um velho homossexual. Odeia ali, quando nós pregamos. Chamou várias vezes a guarda, que nós estávamos em intolerância religiosa, isso e aquilo. Irmãos, tantas vezes tentaram tirar nós dali. Eu principalmente do calçadão. Mas a palavra que Deus me deu ali foi defenda o campo de lentilha. Ainda que todos fugiram. Muitos que começaram a pregar ali pararam. Muitos começaram, abandonaram, não quiseram mais pregar. Vou dar um testemunho para vocês. 2 meses atrás eu estava pregando lá no calçadão sozinho. Sozinho. Tava um sol de 40 graus, irmãos. Quente. E veio um homem mundano, não é nem evangélico, nem católico, não sei lá. Mundano, um senhor. Ele bateu no meu ombro e falou assim, Deus te abençoe, meu filho. Eu falei, amém. Ele falou assim, eu tô aqui desde antes de você pregar, desde 2021 eu vejo você pregar aqui. Eu já vi tantas pessoas começarem aqui, meu trabalho aqui no calçadão. Eu não sou crente, não sou nada. Eu acredito no que você prega. Você prega a verdade, realmente você prega a verdade. Você não se vende. É um testemunho que eu estou contando. E ele falou assim, ó, muitas pessoas começaram nesse calçadão, não aguentaram o rojão, fala logo assim, não aguentaram as pelejas, os demônios aqui.
E eu vejo que você está aí, ó, firme, sozinho. Às vezes, já cansei de ver você sozinho, debaixo de chuva, debaixo de sol, doente. Já cansei de ver. Eu vi, ele falou para mim. Uma vez eu vi você debaixo de chuva, debaixo de um negócio ali, coteirando e você pregando. Uma vez estava um sol, ele falou para mim, 40 graus ali, você pregando. Lutas, o povo te cercando para tentar te tirar dali. E ele falou para mim, bateu no meu ombro, falou assim, Deus te abençoe, prolongue os seus dias na terra. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Ele falou, muitos que começaram aqui, abandonaram. E você está aí quase 6 anos aí nessa peleja. A Bíblia fala que Samar se pôs no meio do pedaço de terra e lutou ali contra os demônios, contra os filisteus. O povo fugiu diante dos filisteus. Ah, a luta está grande. Ah, a luta está difícil. Não, chega, não vou ficar pregando mais não. Não vou pregar mais não. As pessoas entram nesse ministério, irmãos. As pessoas entram nesse ministério e acham que é brincadeira, irmãos. Montam um barco e depois lá na frente acham que é brincadeira. É uma luta, é uma guerra difícil. É difícil. E a Bíblia fala que ele se pôs no meio do pedaço de terra e defendeu e matou os filisteus. E Deus fala para nós aqui, Deus fala para mim, Deus falou para mim isso aí. Defenda o campo de lentilha. Defenda onde eu te coloquei ali. Ninguém vai pôr a mão em você. Ninguém vai pôr a mão em você. Temos que ser valentes, irmão. Num tempo de apostasia, Deus está procurando pregadores fiéis que não se vendem. Jezabel está matando os profetas do Senhor. Não é profeta de Baal, não. Ela está matando os profetas do Senhor. Não são falsos profetas que ela está matando. Ela está matando os profetas. As pessoas estão abandonando ministérios. Abandonando os seus chamados. Por causa de mulher, por causa de dinheiro, por causa de... distraídos com esse mundo, embaraçados com esse mundo. E as almas estão indo para o inferno. Eu não prego na rua, irmão, por causa de canal. Eu não prego na rua, irmãos, por causa de dinheiro, não, irmãos. Eu trabalho, daqui a pouco vou trabalhar. Estou com a roupa do meu trabalho. E vou sair 6 horas da manhã. Vou dormir quase 6h30. Quantas vezes eu saí do meu trabalho 6h30 da manhã, só vinha, bati o rosto, uma água no rosto, peguei meus panfletos, minha caixa de som e estrada. Voltei morto, de cansado, de tanto entregar panfleto e pregar. Agora à tarde mesmo eu saí do calçadão, né? E eu cheguei em casa, nem almocei, tão cansado que eu tava. Comi um lanche que o Genilson pagou lá pra mim. Comi um lanche lá. O irmão Genilson come um lanche, eu comi, saí de lá quase 1 hora, 1 e pouco. Cheguei em casa, irmão, tomei um banho que eu desmaiei, morto, de cama, mais morto. Tô com o corpo tudo doendo, irmão. Cansado. Parece quando você faz aquela academia que você nunca fez, né? E quando você faz, no outro dia você faz, né? E você tá tudo quebrado por dentro. É assim que eu tô. Quebrado, cansado. Mas eu tenho que ficar no campo de lentilha. Eu tenho que defender o ministério, defender o que Deus me deu. Defender a palavra de Deus. Samar é um valente de Davi. Defendeu o campo de lentilha. Se eu fosse parar, irmãos, por tudo que já aconteceu na minha vida, nessas ruas de ministério, esse dia eu estava olhando para trás, eu falei, meu Deus, olha tudo que eu passei, o Senhor me livrou de todas. Processo, tive 2 processos na justiça, tive diante de Ministério Público, preguei para o povo no Ministério Público aqui de Guararapes, tive audiência diante de juiz em São José do Rio Preto, porque eu estava pregando contra a idolatria. O Senhor fez vencer todos os processos. O Senhor deu um livramento, todos os processos foram envergonhados. Os padres e os servos do diabo. Quantas ameaças de morte eu tive? Pessoas com faca, apanhei já. Eu estou contando testemunho para vocês, para mostrar para vocês que nós temos que defender o campo de lentilha, temos que defender a palavra do Senhor, temos que levantar a bandeira. A apostasia está, irmão, a apostasia está aumentando. Antes de fazer esse vídeo, eu estava lendo a Bíblia.
Aqui estou em segunda Reis. E eu, naquela leitura, eu falei, meu Deus, que apostasia que tá, Senhor Jesus amado. Tá todo mundo caindo na fé. Caindo, as pessoas estão caindo. Esse dia eu liguei pro irmão Lázaro, né, para saber como que o irmão tá. O irmão falou, irmão, é impressionante, as pessoas não querem fazer nada, as pessoas não querem pregar a palavra. Ele tá lá na Aparecida. E ele falou para mim, irmão, você é o único. Quando vem aqui, prega em todos os cantos. E ele tava contando pro irmão Edilson, que tá lá na Aparecida. Ele falou, irmão, o Manuel tava pregando na porta da Babilônia aqui. O cara com um pedaço de pau querendo pegar ele. Se ele não parasse, ia bater nele. E o irmão não parou. O irmão não parou. Ele falou, irmão, aquele dia Deus me deu uma... O irmão Lázaro falou, irmão, aquele dia Deus falou, meu Deus do céu, eu não parei. O cara me ameaçando. Com um pedaço de pau, se eu não parasse, ele me bater. E eu falei, eu vou continuar. Deus falou, resista. Defenda o campo de lentilha. Defenda o que Deus te deu. Ou nós servimos um Deus verdadeiro, irmão, um Deus forte, ou abandona tudo isso. E nesse dia na Aparecida, foi ano passado, nesse mesmo cara, no outro dia eu estava entregando os panfletos de manhã, o cara me enquadrou lá para me bater mesmo. Eu falei, o Senhor te repreenda, Satanás. Ele saiu envergonhado, cheio de demônio. Queria pegar um pedaço de pau, ele estava com um pedaço de pau para me bater. E eu nem lembrava dessa situação, nem lembrava mais. O irmão Lázaro, comigo no telefone esses dias, que lembrou. Ele falou, irmão, olha como eu fui edificado. Lá na igreja velha, lá em cima, o irmão Lázaro falou assim, irmão, é só o irmão que vem aqui pregar, irmão, lá, aqui em cima, que o povo não quer subir não, tem medo. Então, irmão, nós temos que ser valentes, como os valentes de Davi. Os valentes de Davi, se você ler no 2 Samuel 23... Leia depois 2 Samuel 23 sobre a história desses homens. Eles eram guerreiros, valentes, homens fortes, homens que não se desviavam, homens que batiam de frente contra o diabo, contra os filisteus inimigos ali. E hoje, voltando a falar daquele guardinha que atacava, escarnecia, o irmão Genilson falou que encontrou ele esses dias, tá com a vida toda destruída. A mulher largou dele, uma vida de derrota, miséria. Por quê? Ele come planta, ele vai colher, irmão. De Deus não se zomba não, irmão. Da palavra de Deus não se zomba não. Aquilo come planta, ele vai colher. Não tem como você falar, nós falar, não estou fazendo, acontecendo, não está acontecendo nada comigo. Não, uma hora a mão de Deus pesa. Então, irmãos, essa é a palavra nessa noite para nós aqui. Defenda o campo de lentilha. Defenda a palavra de Deus. Lute até o fim. Em Hebreus capítulo 12 fala que nós temos que resistir até o sangue. Lutando contra o pecado, contra os enganos. Cuidado, irmãos. Jezabel está matando os profetas do Senhor. Jezabel está matando os profetas. Samar se colocou no meio do campo, um pedaço de terra, e defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento ali. Então ore por mim, irmãos. Ore pelos irmãos que estão na seara. Estão no resto, os poucos irmãos que tem. Que está diminuindo. Está se cumprindo a palavra de Deus, irmãos. O Espírito Santo afirma que vão apostatar da fé. Está diminuindo. Muitos estão ficando pelo caminho. Não estão pegando a espada, defendendo o campo de lentilha. Defendendo a palavra de Deus. Está se cumprindo, irmãos. Vai piorar. Sinto muito, é triste dizer isso, vai piorar. A apostasia só está aumentando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não se fazem mais valentes. Não se fazem. Cada um seguindo os seus próprios interesses. Seguir Jesus, irmãos, é um caminho sem volta. Seguir Jesus é um caminho sem volta. Ainda mais servir a Jesus nesse ministério de rua. Aí é mais um caminho sem volta. Não tem como voltar atrás.
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o Senhor diz que a minha alma não se agradará. Deus não se agrada daqueles que olham para trás. Esse é um testemunho do calçadão. Quantas pregações teve ali? Se fosse cronometrar, quantos minutos de pregação foi ali? Quantos minutos? E o Senhor deu um grande livramento ali. Muitas almas foram libertas. Teve pessoas que iam cometer suicídio, ouvir a palavra e vêm testemunhar. É que eu não lembro de contar, às vezes eu nem conto os testemunhos, eu guardo no meu coração. Uma mulher um dia ouviu a palavra lá de cima de uma loja que ela estava, e ela desceu e ela se matar. O marido dela veio testemunhar, isso uns 3 anos atrás. Quantas pessoas que era católico, quantas pessoas, irmãos, você tem de monte. Eu era católico, depois eu ouvi aquela palavra, eu não gostei, mas na mesma hora eu fui lá procurar, e realmente você estava falando é verdade, eu acabei com as imagens de escultura. Quantos? Quantas lojas se fecharam por se levantar contra a palavra? Quantas pessoas morreram, perderam os empregos? Irmão, Deus é um Deus vingativo. Não, irmão, Deus não é vingativo. Deus é justo. Deus não aceita que escarneça a palavra dele, não, irmãos. Deus não aceita. Amém? Eu estou sendo um panfleto da Aparecida que não mando mostrar. Ore por mim. Ore por mim e pelos irmãos que restaram. Os dias são maus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Espírito diz à igreja.